O que você precisa saber sobre a norma de garantias antes de iniciar seus laudos na engenharia diagnóstica? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal henriquebosco.eng. Aqui eu te ensino como você, engenheiro civil e arquiteto, pode fazer mais de 16 mil ao mês com laudos técnicos na sua profissão, sem depender de terceiros, dependendo apenas de você aí no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar dessa norma nova, essa norma que está na boca do povo, a tal da norma de garantias, pessoal. NBR 17170. Tem muita gente aí falando dessa norma porque ela realmente veio para trazer parâmetros que nós não tínhamos no mercado e você que quer atuar dentro da engenharia diagnóstica precisa conhecer mais sobre a norma. Sim. Ela é muito nova. No momento que estou gravando esse vídeo, ela tem mais ou menos um mês só de existência. Foi agora em dezembro de 2022 que essa norma nasceu. E você que quer atuar dentro da engenharia diagnóstica, indiscutivelmente precisa saber sobre essa norma. Ela é algo necessário aí na sua jornada, porque ela vai trazer parâmetros relacionados, né? O escopo dela são parâmetros relacionados à garantia de edificações. E não adianta, pessoal. Grande parte dos fatores que nós levamos em consideração estão relacionados a isso. O mercado é cheio de parâmetros relacionados a isso. Muitos processos envolvendo garantias. Muitas discussões entre construtor, incorporador, cliente final, subempreitadas, terceirizadas. Então, muitos dos fatores, muitos dos contratantes vão querer saber quem que paga essa conta? E sim, muitas vezes quem paga a conta é quem está em garantia ou, se a garantia acabou, quem adquiriu o bem. Então vai ter muita discussão ainda sobre isso no futuro, tem muita demanda relacionada a isso, inclusive eu já trouxe aqui no canal, depois vai lá assistir um vídeo só sobre os 5 principais serviços que eu faria relacionados a essa norma, porque tem muito mais de 16 mil na mesa aí só para serviços relacionados a 17170, a SNBR, sobre garantias de edificações. Bom, mas o que você precisa saber, né? Eu quero te trazer aqui quais são os conceitos importantes dessa norma. Tudo que eu vou te trazer aqui não é essencial, entenda, né? Os conceitos que eu vou te trazer aqui são essenciais para o engenheiro diagnóstico. Não é a norma como um todo, mas eu li a norma e trouxe para você aquilo que eu preciso que você saiba, aquilo que eu entendo que é a base do conhecimento dessa norma. Sem isso, não dá nem para falar que você sabe que essa norma existe. Precisa saber disso aqui antes de qualquer coisa. Primeiro, quais são os tipos de edificação que essa norma se aplica, pessoal? Quais são os tipos? Todos os tipos de edificação, nos mais diversos tipos de uso. Não é só residencial, não é só comercial. A norma de desempenho, por exemplo, que trazia alguns conceitos de garantia, né? Se você não conhece, a NBR 15575, era só para edificação habitacional. Então limitava muito nós, como profissionais, às vezes, pegar e trazer esse conceito para um processo que estava envolvendo uma edificação industrial, uma edificação comercial, não podia usar. Agora a norma de garantias nos trouxe conceitos a respeito disso. Muito importante você saber, essa norma aqui vai apresentar prazos de garantia, parâmetros recomendados, não são parâmetros obrigatórios. Já vi pessoas errando e falando que a norma de garantias traz parâmetros obrigatórios de prazo de garantia. E não traz, ela traz recomendações, pessoal, recomendações sobre garantias. O que cabe ao incorporador, o que cabe ao construtor, ao prestador de serviço, o que cabe aos usuários, a todas as partes envolvidas na construção com relação à obra. Então essa norma vai nos trazer todos esses conceitos para garantias, tá? Quando diz respeito a garantias, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, quais são os prazos para que a garantia seja mantida. É isso que nós temos aqui dentro. E ela nos traz um conceito bem interessante, que é o conceito de falha. Ela nos traz constantemente falando, falha é o que nós levamos em consideração para falar se tem a necessidade ou não de garantia. O que ele chama de falha? Falha é aquilo que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando o quê? Num desempenho inferior ao que é necessário, ao que é requerido. Falhou, quer dizer o quê? Não está desempenhando bem, já está prejudicando o uso, vai ter garantia. E aí nós entramos com o conceito do que é garantia agora, do ponto de vista técnico, pessoal, não por um ponto de vista de Código de Defesa do Consumidor, não por um ponto de vista de Código Civil, por um ponto de vista técnico, né? Nós tivemos aqui,
que é o quê? Condições definidas pelo incorporador construtor, tá? Ou quem construiu, por um documento de garantia ou pelo manual de uso, tá? Que aí a gente vai falar da NBR 14037, galera. 14037, essa NBR aqui que é do manual de uso, para reparos, reposição de partes de edificações quando elas falham. Ou seja, garantia é aquilo que você define como uma condição para você realizar reparo e reposição de alguma coisa na edificação quando elas falham, ou seja, quando elas prejudicam o uso, quando já estão tendo algum problema que prejudique a utilização daquele sistema. Isso é garantia. Esse conceito finalmente foi definido e está dentro da nossa norma. Vai trazer, sim, obrigações. O que o incorporador precisa fazer e definir quanto à garantia? O que o construtor precisa definir? O que o projetista precisa definir? O que o fabricante dos materiais precisa definir? O que o usuário e proprietário precisa fazer? Tudo isso para definir parâmetros. O que precisa ser feito, o que precisa ser definido, o que precisa ser esclarecido e documentado para que a garantia seja mantida ou quando ela é perdida. Quais são os prazos? Quais são os parâmetros para definir falha? Tá tudo aqui dentro dessa norma. Então, perceba que as pessoas acham, projetista não tem nada a ver com garantia. Tem, porque ele vai fazer parte aqui da definição. Mas o construtor, ele não define garantia. Quem define é a incorporadora. Não, o construtor tem função. O fabricante do material, sim, ele vai ter que definir quanto é a durabilidade daquele material. Quais são as manutenções adequadas? E o usuário tem parte, sim, na obrigação da manutenção. Afinal de contas, se você compra um carro e não troca o óleo, perde garantia, não perde? Acontece a mesma coisa na construção civil. Se você compra um prédio, não troca lá o selante das juntas, não repinta a fachada, não faz limpeza das caixas, perde garantia. Só que precisa estar no manual. Então, aqui nós trazemos todos esses conceitos. Olha que interessante aqui nas generalidades dessa norma. Muitas pessoas se perguntam, e isso é uma coisa legal que a norma nos trouxe e eu gostei muito. Quando começa a contar a garantia? Tinha gente que falava que era quando o síndico assinava o recebimento, tinha gente que falava que é quando as pessoas se mudavam. A norma colocou uma pedra nisso. Resolvido. A data de emissão do auto de conclusão, o famoso ABITSE, né, pessoal? Ou um documento equivalente que ateste a conclusão das normas é a data de início do prazo de garantia. Ponto. Então, recomenda-se ali que depois disso comece a contar a sua garantia. Cara, isso aí traz muita solução, traz muita clareza. Eu, pessoalmente, gostei desse conceito que foi definido pela norma. Isso agrega muito. E aqui, garantias quando você tem um reparo. Imagine, por exemplo, que você abriu um chamado em uma construtora, né? Seu cliente abriu um chamado na construtora. E aí, tinha muita discussão quanto a isso. Teve uma falha em um trecho da impermeabilização lá no térreo. Falhou um pedaço da impermeabilização. Quanto tempo de garantia ele tem que me dar sobre esse reparo? Olha o que a norma nos trouxe aqui. Caso de reparos em componentes, sistemas ou equipamentos, garantia mínima do reparo, 90 dias. 90 dias. Ou o remanescente do prazo original, o que for maior, pessoal. Então imagine, por exemplo, que você tem 3 anos de garantia sobre uma impermeabilização. Vamos dizer que no primeiro ano apareceu uma fadiga do sistema. Eles vão lá, a consultora vai lá, você vai laudar, pontuar, a consultora vai lá e faz manutenção desse trecho. Show. Pá. Quanto tempo de garantia ela ainda tem que dar sobre essa manutenção? Os 2 anos que ainda faltam. Não, Henrique, mas faltam 10 dias só para terminar a garantia da impermeabilização. Então ele vai ter que te dar 90, mas é 90 sobre o reparo. E não 90 do sistema como um todo. 90 sobre o reparo ou substituição. E não do total. Percebe? Então é o que for maior, 90 dias ou o que faltar aí, o que sobrar na verdade, como garantia ainda. A norma nos traz como definir aqui a garantia. Então você vai analisar o sistema construtivo, vai ver se esse sistema construtivo está dentro das 3 tabelas que traz aqui dentro da norma 17170. Está dentro das tabelas? Ótimo, eu vou usar elas como referência e vou definir meu prazo. Acabou. Não está dentro das tabelas. Vou analisar se isso tem referência a solidez e segurança. Henrique, influencia em solidez e segurança. Vai pegar o prazo da tabela 1, eu vou te passar aqui depois, 5 anos de garantia. Pronto, definiu. Não está nas tabelas. Eu vou pegar e vou buscar o que está estabelecido aqui no item 6.2, ou seja, vou pegar outros parâmetros e vou definir.
Então ele nos traz esse organograma para definir de forma clara as garantias. E nós que somos engenheiros diagnósticos precisamos buscar esse conceito. Por quê? Com ele nós conseguimos argumentar com as construtoras. Poxa, está sendo bem feito? Não está sendo bem feito? Faz sentido o prazo definido aqui ou não? Apesar de ser uma recomendação, a gente consegue argumentar aqui, pessoal. Olha a tabela 1 que a norma nos traz. Relacionada aqui a solidez e segurança. Ela nos traz isso aqui, define 5 anos de garantia e fala, ó, o que tem que estar em solidez e segurança para 5 anos? Contenções, fundações, estrutura de piso, cobertura. E ela nos fala, ó, o que é uma contenção? Contenção é, por exemplo, uma estrutura como muros de arrimos, cortinas, estacas, que visa promover a estabilidade contra a ruptura. Então ela nos traz todos estes conceitos. O que é a fundação? São elementos projetados para transmitir a carga da edificação para o solo. Olha que legal. E aí ela vai falar os tipos de falha que devem estar contemplados. Olha aqui. Falha que afeta a segurança, não seja decorrente do uso, tudo bonitinho. Outros sistemas que não estão relacionados à segurança, né, da edificação, ela vai nos trazer, por exemplo, o piso. Ela vai vir e vai falar aqui, ó, camada de regularização, um contrapiso. Ó, que falhas que ele pode apresentar aqui nesse período? De solidarização, desagregação, pulverulência superficial. Você tem que dar garantia de 3 anos para isso, né? Recomenda-se, né? Lembro que essa norma aqui, ela recomenda. Uma camada de isolamento acústico. Caso desintegre, tenha um rompimento, 1 ano de garantia. E por aí vai. Olha que legal aqui, por exemplo, para outros componentes. Revestimentos, vedações verticais externas. Se o revestimento que faz parte do sistema de vedação, por exemplo, um argamassado, um reboco no profissional, popular, pessoal, acabar dessolidarizando, 5 anos de garantia. Se ele desgastar, empolar, 3 anos de garantia. Então a norma nos trouxe esses conceitos, pessoal, para 180 processos, 180 itens. Cara, é coisa pra caramba. Nós nunca tivemos algo tão detalhado. Não estou dizendo que contempla tudo, mas aquele organograma que eu te mostrei vai agregar muito nesse sentido, vai estruturar muito os nossos processos e vai ajudar muito. A minha conclusão é que vai ajudar muito nós, profissionais da área, a conseguirmos estruturar, prestar mais serviços mais embasados, gerar mais resultados para os nossos clientes e, como todos os meus mentorados sabem, é assim que eles conseguem resultado, consequentemente faturar mais. Porque se você leva mais resultado para o cliente está mais disposto a te pagar. Se ele está mais disposto a te pagar, 16 mil ao mês se torna muito simples. Não é à toa que vários dos meus mentorados, com um único laudo, fazem esse faturamento. Se você gostou desse vídeo aqui, ele esclareceu para você o que você precisa da norma de garantias da NBR 17170, não deixa de deixar aqui seu joinha, seu gostei, porque é assim que eu sei que você gostou do vídeo e que ele agregou bastante para você. E envia também para outra pessoa que também precisa saber dessa norma, vulgo qualquer engenheiro civil e arquiteto. Gostei muito de gravar esse vídeo para você e tenho certeza que você também gostou. Bora decolar!